Tratamento de exceções. Tratamento de exceção é uma maneira de você controlar os erros da sua aplicação. É um recurso importante da linguagem, mas que evita que a sua aplicação pare de funcionar, ou ela quebre, né, ela caia, ou que apareça código na tela, como é muito comum você ver às vezes na web, e que exponha dado, por exemplo, a sua aplicação dá um erro lá inesperado, perdeu o acesso ao banco de dados, deu algum erro de timeout na rede e dá um erro e mostra lá que você está usando o banco SQL, que mostra às vezes a sua string de conexão, nome de tabela, isso é muito perigoso. Então a exceção ajuda você a evitar esse tipo de problema, onde talvez você não tenha muito controle, mas eu costumo dizer, tome cuidado, porque tratamento de exceção pode virar muleta do programador. Então, não use isso em tudo que é lugar no código. Não use isso onde você pode testar o código. Use onde você pode não ter controle, como é o caso que eu acabei de falar, o banco de dados caiu, eu não tenho controle sobre isso, eu posso então tratar o acesso ao banco dessa maneira. Esse é um exemplo hipotético, tá? Usa onde for realmente necessário. O tratamento de exceção, que no C# é o try catch finally, tá? Não necessariamente eu preciso ter os três, eu posso ter um try finally ou um try catch apenas, tá? Nesse modelo de tratamento de exceção existe o que a gente chama de precedência na execução, tá? Então, quando eu for construir um bloco try catch, eu vou colocar sempre o erro mais específico para o erro mais genérico. Então, para você entender isso aqui, é um tipo de exceção. Eu tenho vários tipos de exceção no código. Então, no meu exemplo aqui é uma exceção aritmética, uma divisão por zero. Mas eu posso ter um SQL exception, eu posso ter um Oracle exception, eu posso ter um network exception. Depende muito da operação que eu estou fazendo, eu posso ter um tipo de erro. Ah, mas eu não posso colocar tudo como exception? Pode, só que quanto mais específica for a exceção, mais informações sobre o problema você vai ter. Por exemplo, se eu coloco só um exception e eu tenho um problema com o banco de dados, eu não vou saber o nome do banco de dados, nem o erro que deu no banco de dados, nem o comando do banco de dados. Se eu coloco a exceção do banco de dados, eu tenho esse tipo de informação. Essa é a grande diferença. A precedência, então, aqui do mais genérico, que é então um arithmetic exception, para o mais específico. Como é que ele vai tratar isso? Se der um erro aritmético, ele entra neste bloco. Se der qualquer outro erro, ele entra neste bloco. E eu tenho aqui um finally dizendo que o C é -1. O finally sempre é executado. Independente de ter dado sucesso aqui ou algum erro, o finally sempre executa. Vou dar um exemplo para você de finally. Você abriu aqui a comunicação com o banco de dados, abriu a conexão e você fez alguma operação que causou uma exceção que você tratou. No finally eu posso fechar a conexão com o banco de dados. Isso aqui é uma dica, isso aqui é pergunta de prova de certificação, tá? Do C#, eles perguntam coisa desse tipo de precedência de execução. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho uma variável que é 1, uma variável que é 0, que é o B, e o C que eu botei como 0. Então, eu vou tentar dividir A por B, logicamente, que vai dar uma arithmetic exception e vai escrever na minha tela um erro aritmético. Isso é uma coisa importante também. Eu posso escrever ou eu posso usar uma ferramenta de log para guardar esse erro, ou mandar um e-mail, ou logar, ou sei lá, depende do cenário que você tem de aplicação, para que esse erro chegue para alguém que vai resolver o problema. Uma coisa que não pode acontecer na sua aplicação é você colocar um catch e não ter nada dentro do catch. Isso é bastante comum até você ver em código. Aí o que acontece quando eu tenho um catch que não tem nada dentro? Vai dar um erro que ninguém vai ver, vai para o infinito, para o limbo, para o buraco negro esse erro. Porque dá um erro, você não tratou o erro e ninguém vai descobrir que o erro dá. E se você começar a ter esse erro na aplicação, vai ser bem difícil de encontrar o erro. Então, se você não sabe tratar o erro, se você está fazendo um código e você não tem certeza do que colocar, coloque alguma mensagem, coloque ou não coloque a exceção, deixe o erro acontecer, mas deixa que esse erro fique evidente para você. Tá bom?